Pet. E com esses pets entrando na nossa trilha, a gente já sabe que é hora de falar do nosso Pet Mix. A gente fala agora sobre alimentação, os erros mais comuns e as consequências que esse erro pode trazer para o seu pet. Carlos Sansão, veterinário, já está aqui com a gente. Bom dia! Bom dia, Gi. Bom dia, Belmiro, Heinz, aos nossos ouvintes. Vamos lá, falar da alimentação. A gente pode cometer vários erros e vamos começar dando exemplo, Sansão? Vamos lá. Antes só eu tenho que mandar um abraço para Débora Zimmermann, que ouve a gente, manda mensagem lá no meu Instagram, da sugestão, diz o que gostou, o que não gostou. Então ela tá sempre acompanhando a gente lá. Um abraço para ela. Débora, um beijo para você, obrigada pela companhia. Então vamos lá. O primeiro erro, acho que deve ser o principal e todo mundo já deve ter cometido ele. Excesso de petisco. Né? O excesso Mas de ele petisco, gosta. Ele pede, Ele não é? pede. Ele pede. É geralmente o que o veterinário ouve. Os meus pedem bastante. Tá vendo? Ó, a gente já vai pegando as calças curtas pelo caminho, tá vendo? Exatamente. Então, é o primeiro erro, né? Geralmente o excesso de petisco faz com que ele se alimente menos da alimentação, que deveria ser a principal dele, seja ração, alimentação mista, alimentação caseira. E pode trazer alterações ali, tanto de peso, quanto também em alguns componentes ali, como triglicerídeos. A gente vai ter esses problemas também aumentados aí, glicose, colesterol. Então, a gente tem que ter um pouquinho de atenção também. A gente não percebe isso logo de início, mas a médio e longo prazo, que é quando ele vai precisar de uma atenção maior, quando ele ficar adulto para mais velho, a gente vai ter esses problemas. E, com isso, eu vou tornando esses animais mais seletivos também. Por quê? Eu tô habituando ele com petisco, com coisas que são mais palatáveis do que, às vezes, a própria alimentação. E com o passar da idade, o paladar fica seletivo. E daí eu estou estimulando que ele fique ainda mais. E quando chega lá, e eu pego muitos pacientes idosos que chegam lá, o tutor, né, na fase idosa, o tutor me relata: Sansão, ele não tá mais comendo. Ele não quer comer frango, ele não quer comer carne, ele não quer comer arroz, ele não quer comer ração, ele não quer sachê. Porque a seletividade chegou a tal ponto que o pet não quer mais saber de alimentação. Cada vez ele espera algo mais. E daí como é que eu faço, né? Para identificar isso, como corrigir isso, né? Eu sempre brinco com os meus clientes que quando a gente fala de alimentação, para eles é muito fácil. É uma troca, né? Você colocou a alimentação, seja ela mista ou a ração, não vamos entrar nesse mérito hoje, mas você colocou a ração. O pet tem 15 minutos para comer, seja cão ou seja gato. Ele não comeu em 15 minutos, você retira. Ele não comeu, eu fui lá e fiz um franguinho. Primeiro alerta. Você está começando a transformar seu pet seletivo. Você já ensinou. Já disse para ele, ele ganhou uma recompensa por não comer. Olha, se eu não comer aquilo lá, eu ganho um melhor? Exatamente. Que negócio bom. Vou fazer isso de novo. Claro. E eles testam a gente. Então, quando chega lá no final, eu tô com um problemão. E outra coisa também, um erro comum que as pessoas cometem, né? O segundo, é deixar a alimentação à vontade. Eles precisam ter regras. Passar desses 15 minutos, então, deixa lá. Deixa lá o dia todo, coloca um potão de comida, vai pro trabalho, quando volta... Os pets glutões comem tudo de uma vez, aqueles gulosos. Os que já estão habituados a esse tipo de situação, come 2 baguinhos, deita, come mais 2 depois, deita, e assim ele passa o dia comendo. Um dos problemas disso é a falta de rotina e quando eu precisar fazer um tratamento com esse pet. Por quê? A maioria das medicações, a maioria não, mas boa parte de medicações, eu preciso que ele tenha algo no estômago, eu não posso oferecer em jejum. Como que eu vou saber como é que tá, se ele come deliberadamente durante todo o dia? Ele tá com o estômago sempre cheio? Nem sempre. 2 baguinhos de ração, 4, como tem alguns que comem, não enche o estômago deles. Então, é um alerta também, porque provavelmente quando ele ficar idoso, ele vai ter que ter suplementação, ele vai precisar de alguma medicação, às vezes medicações controladas, e esse pet não tem uma rotina. Isso facilita tanto para ele, a gente chama de educação, e essa rotina faz parte do processo, ela precisa acontecer, e para o tutor, para ele saber, coloquei comida, hoje ele não comeu. Vai para a segunda refeição, não comeu também. Acendeu um alerta. Sim. Se ele tem alimentação à vontade, você não sabe se ele comeu um pouquinho, se ele não comeu nada. Fica um pouco mais difícil esse controle também. E claro, a gente tem que cuidar muito com o jejum prolongado. Carlos, 1, 2, 3, 4, 5, quantas vezes por dia eu devo oferecer? É sempre um dilema, né? Eu digo que no mínimo 2 vezes ao dia.
manhã e à noite, que facilita muito a vida das pessoas nessa correria. Sai de manhã e volta à noite. Então, 2 vezes, com um intervalo ali de 10 horas, mais ou menos, entre uma refeição e outra. Porque, saio Não é muito? Saio 6 da manhã do alimentação, volto 6 da noite, deu 12 horas. Então, né, se conseguir incluir uma meio-dia, ótimo, tá? Só que o que eu não posso, por exemplo, é dar meio-dia às 6 da tarde e depois só no outro dia meio-dia. Ele fica um período muito grande de jejum. E aí eu posso ter aqueles vômitos amarelados que são um sinal de jejum prolongado. Pode ser outros problemas, mas na maioria das vezes é por conta de um jejum prolongado. Tadinha, a Naila passa por isso de vez em quando. Se fica muito tempo e menos que isso, talvez, acontece. Eu então, é um problema. Eu perdi uma amizade com os gatos da Gi quando eu coloquei eles pra alimentação regrada lá. Eles ficaram bravos comigo durante um período. Eu imagino. Se tirar a ração lá dos meus 2 cachorrinhos, aquelas com bastante sódio, porque tem a ração prêmio, e a prêmio eu já comprei, já botei, não adianta, eles não comem nada, mas aquela que tem o sódiozinho, meu amigo, eles adoram. E aí e depois, ouvindo o Sansão, não vou mais poder convidar os meus cachorros pros churrascos lá em casa. Pois é. Não, a cara do veterinário, olhando pra essa fala do Ramiro, olha, mais um pouco você apanha. Porque os cachorros estão ali pelo chão, aí daqui a pouco, joga lá. Então vamos lá, né? Vamos falar dessa alimentação, porque todo cachorro tem cara do gato de botas, né? O gato menos, mas o cachorro em si sempre tá pedindo o que você tá comendo. E aí, como resistir? Como não fazer? E que mal eu posso estar causando pro animal, dando aquela carne que é o churrasco que a gente tá comendo, que é a nossa comida? Então, o nosso churrasco, na maioria das vezes, ele é temperado. Temperado com o quê? Não só com sal. A gente coloca cebola, alho, condimentos, pimenta. Se fosse só o sal, não teria problema. O problema é quando envolve os outros temperos que fazem mal. Alho faz mal, cebola faz mal. Pimenta, dependendo da quantidade, pode atacar também. E os cães e gatos não toleram mudanças bruscas na alimentação. Vão ter diarreia, o excesso de gordura pode ocasionar uma pancreatite. Então, esses cuidados eu tenho que ter. Quer oferecer um churrasco pro seu cachorro? Pega um pedacinho de carne, uma pitadinha de nada de sal e coloca lá só aquele pedacinho e oferece pra ele. Só que cuidado, como eu falei, se ele não é habituado, cuidado com a gordura e com as trocas de alimentação brusca. Esse é um outro erro que as pessoas fazem. Acabou a ração, ele enjoou dessa. Não, ele não enjoou, mas você foi lá e trocou. Daí você foi lá e comprou outra e colocou direto. Provavelmente ele vai ter diarreia. Eles não têm a mesma formação que a gente, que um dia come arroz, outro dia come macarrão, outro dia come feijão e assim vai trocando. Eles precisam ter uma alimentação em diversas fases da vida, filhote, adulto e sênior, específica, castrado, dependendo da situação, muito bem, né? E a mesma alimentação. Essas trocas, ela tem que ser feita gradativa, tá? E, como a Gi me perguntou, né? Fica lá do lado da mesa esperando. Pega um petisquinho, uma cenoura, um pedacinho de cenoura, um pedacinho de brócolis, um pedacinho de chuchu, ou a própria ração que ele come. Quer fazer ele parar de ficar ao redor da mesa esperando? Pega a ração, deixa a ração que ele come e coloca. Ele vai dizer, não, isso aqui eu já ganho na minha refeição normal, não é interessante pra mim. Agora, quando ele tá na mesa, e daí vem um pedacinho de cuca, vem uma rosquinha, vem um pedacinho de bolacha, daí a gente começa a ter problema. Daí vira um problema, né? Vira um problema. Sabe como que eu engano meus gatos? A Naila que mais vem assim, né? Tô lá cortando um franguinho. Se tem frango e não tá temperado, eu dou pra ela. Mas tô lá cortando. Eu pego a cebola, ela fica lá, ela sobe, né? Com a patinha assim pra... Deixa eu ver o que tem aí, querida. Eu dou uma cebola pra ela cheirar, ela desiste e vai embora. Aí, ó, tá vendo? Pronto. Não mas o cheiro que eu tô sentindo é outro. O que é isso aí? É isso aí. Eu engano a coitadinha, mas é pro bem dela. É pro bem dela, com certeza. Não é? É isso aí. Muito bem. Sansão, obrigada por essa quinta-feira cheia de informação com a gente. Quinta-feira tem mais. Quinta-feira a gente tá de volta. Obrigado. Maravilha. Jornal da Mix. Oferecimento. Toyota agora é Barigui Tarpan. A sua concessionária Toyota para Blumenau e Rio do Sul. E Rede Cooper 80 anos. É nos encontros que a vida acontece. Mix!